A TV Afiada tem o grande prazer de entrevistar hoje o professor Fábio Conder Comparato. Ele é professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, autor de vários livros, doutor honoris causa da Universidade de Coimbra, em Portugal, e também um homem de formação cristã, de formação com os jesuítas, como o Papa Francisco I, o primeiro Papa jesuíta. Professor Comparato, em que o Papa Francisco I tem inovado em relação a Rerum Novarum e em relação a Pátria in Terris? Ele representou na Igreja como Papa uma abertura extraordinária que antes só havia sido feita por João XXIII. Quando João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, ele recebeu no Vaticano o cardeal primaz da Bélgica, de Malina. E o cardeal, muito curioso, perguntou a ele: mas, Santo Padre, por que convocar o concílio? João XXIII se levantou, abriu as janelas, disse: a Igreja precisa se abrir para o mundo. Ela está fechada sobre si mesma. De modo que essa encíclica, ela... Laudato Si. Laudato Si. Ela não é apenas uma, digamos, continuação das encíclicas sociais anteriores. Ela representa também uma abertura para todos os líderes não cristãos, religiosos ou mesmo não religiosos. E uma abertura no sentido do altruísmo, ou seja, nós outros é o que está subentendido. Autoridades religiosas, precisamos deixar de olhar para o nosso umbigo. Nós temos que ver, sentir os grandes problemas da humanidade. Claro. E o maior problema da humanidade atualmente é a destruição da biosfera. O altruísmo, tradicionalmente, visa a realizar o bem-estar social, quer dizer, cada um de nós deixa de se preocupar consigo mesmo e passa a ver com compaixão, com paciência, com amor os outros. Pois bem, a questão da preservação da biosfera vai muito mais além, chega a um ponto extremo. Claro. Hoje, nós precisamos cuidar da sobrevivência da humanidade. Agora, professor, o Papa Francisco I, ele dá um passo além nessa análise da questão da destruição da terra, da nossa casa, quando ele estabelece uma ligação muito concreta da questão do meio ambiente com a questão da desigualdade e dos problemas sociais. Ele deixa claro, na minha visão, modestamente, que quem polui é o rico e a maior vítima da poluição é o pobre. Bom, isso destoa um pouco dos chamados teóricos do problema do meio ambiente. Sem dúvida, mas é hoje um fato evidente, embora não reconhecido por algumas personalidades do mundo da economia, sobretudo doutrinadores econômicos, que a partir da Revolução Industrial iniciou-se um processo de desigualdade crescente entre pobres e ricos na humanidade. Para se ter uma ideia, até meados do século XVIII, a proporção, a diferença entre o povo mais rico e o povo mais pobre era de 2:1. No começo do século XXI, é de 80:1. Quem é que produziu isso? Obviamente, o sistema capitalista. E o sistema capitalista é inteiramente fundado na lógica do egoísmo. O egoísmo racional, esclarecido, como eles dizem, mas o egoísmo, ou seja, o meu interesse, o interesse do meu povo,
do meu Estado passa na frente de todos os outros. Aí chegamos, professor, ao pronunciamento do Papa em Santa Cruz de la Sierra, quando ele falou aos movimentos sociais, em que ele faz uma crítica aguda ao capitalismo. Eu fiquei muito impressionado com aquele pronunciamento e fui visitar alguns sites de bispos e padres católicos e recolhi lá uma opinião que eu gostaria de submeter à sua análise, que, na verdade, o que o Papa faz é uma crítica ao capitalismo sem freios, ao capitalismo sem restrições institucionais, porque o Papa não é contra o capitalismo. O que é que o senhor acha? Eu acho que é uma crítica moderada e, na verdade, a Igreja nunca teve a coragem de condenar o capitalismo. Ela não seguiu, nesse particular, a sentença determinante de Jesus, quando disse: não podeis servir a dois senhores, porque ou amareis um e odiareis o outro, ou vos afeiçoareis a um e desprezareis o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E, na verdade, embora a encíclica Laudato Si tenha condenações severas dessa exploração econômica, ela não é expressamente, literalmente, contra o capitalismo. A gente entende que houve uma condenação do capitalismo, mas sem dizer o nome. Entendi. Mas ele chama o capitalismo de uma ditadura sutil, que a preocupação com que o lucro é o esterco do diabo. Ele faz observações muito fortes. Mas não propriamente na encíclica, ele faz isso nos movimentos sociais. Nos movimentos sociais. Exato. E ele disse com muita razão que lá na Bolívia que é preciso apoiar a situação deletéria dos mais pobres com os 3 T's: terra, trabalho e teto. Exatamente. O fato dele ser um argentino, na sua opinião, tem que importância no pensamento de Francisco I? Isso eu não sei. Eu não conheço bem, ao contrário da tradição anti-portenha brasileira, eu não conheço bem os argentinos, mas, a meu ver, o fundamento desta crítica... Mas o senhor não tem nada contra os argentinos? Não. Mas o fundamento dessa crítica severa da situação atual do mundo, a meu ver, vem da formação jesuítica. Os jesuítas sempre foram analistas muito profundos dos males da sociedade. E o fato dele ter pedido perdão aos índios, por quê? Porque nós e todos os colonialistas espanhóis, nós todos praticamos o genocídio. Isso nunca se disse nos livros escolares do Brasil, como pouco se fala sobre a escravidão. Mas basta ler Vieira, as cartas de Vieira, para perceber até que ponto os portugueses praticaram o genocídio, sobretudo no estado do Grão-Pará e Maranhão. É verdade. Agora, professor, já houve tempos em que os partidos políticos brasileiros, as correntes políticas brasileiras, seguiam muito a igreja. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de movimentos conservadores. A UDN, que foi estudada por alguns dos melhores historiadores brasileiros, teve muita influência do pensamento conservador da igreja. Por exemplo, eu me lembro que lia muito, quando jovem, o professor Alceu Amoroso Lima. Depois nós vimos que o PT nasceu em boa parte de uma costela dos movimentos sociais da igreja no Brasil. O senhor acha que hoje... O MST também. O MST também? Então eu pergunto, o senhor acha que hoje
A palavra do Papa pode vir a ter algum impacto sobre os movimentos sociais e, mais do que isso, sobre os movimentos políticos brasileiros? Eu acho que sim, mas não pelo conteúdo religioso. Pelo conteúdo de abertura ao mundo, de altruísmo, de benevolência mesmo contra os inimigos. Nesse particular, o Papa Francisco é um verdadeiro revolucionário, porque ele se liga às grandes autoridades religiosas que são próceres do altruísmo. Por exemplo, o Dalai Lama. O 14º Dalai Lama, que ainda vive, tem pronunciamentos extraordinários. E eu recomendaria vivamente a leitura do livro dele, que foi best-seller nos Estados Unidos, Ética para o Novo Milênio. Ele diz claramente: a minha pregação não é religiosa. Nós vivemos um mundo em que a religião vai ser, não propriamente se extinguindo, mas diminuindo de influência. Então, diz ele, dos 7 bilhões de habitantes da Terra hoje, talvez, se 1 bilhão forem religiosos praticantes, já será muito. Mas, diz ele, eu conheci grandes líderes, grandes personalidades, políticas ou não, que me impressionaram por esse altruísmo, por esta conversão ao bem comum. O senhor acredita, então, que é possível que a palavra do Papa hoje tenha uma leitura laica, que ela se reproduza com mais facilidade fora do seu aspecto estritamente religioso? É isso que eu devo entender? Sem dúvida nenhuma. E basta dizer o seguinte: um dos aspectos absolutamente originais da encíclica Laudato Si é o fato de que ela cita, e longamente, uma grande autoridade ortodoxa, sim, que é Dom Bartolomeu, sim, arcebispo de Constantinopla e patriarca ecumênico. Mas cita também um sábio muçulmano, sufista do século IX, Ali al-Kanwas. Isso nunca, jamais se poderia imaginar na história do papado. Ainda nessa questão do papel e das repercussões da encíclica e da passagem do Papa pela América Hispânica recentemente, o senhor aproximaria o Papa Francisco I da teologia da libertação? Ou... Sem dúvida, sem dúvida. Mas, evidentemente, ele tem uma outra tonalidade, pois ele critica muito o capitalismo, como todos sabem, mas ele não parece ter nenhuma influência marxista. A teologia da libertação teve uma influência marxista que, a meu ver, não é nada condenável. Mas, evidentemente, para um Papa... A opinião de que não compartilhava, por exemplo, o cardeal Ratzinger. Não, de jeito nenhum. E, sobretudo, o João Paulo II. Sim, claro. João Paulo II, eu quero lembrar, com o coração despedaçado, ele foi visitar o Chile e abençoou o ditador Pinochet. Então, veja que a diferença, o contraste com Francisco é muito grande. É claro. Mas, então, para resumir esse ponto, o Papa não tem o senhor não diria que ele não tem nenhuma influência marxista, portanto, a ligação dele com a teologia da libertação não se aplica? Não, aplica-se, mas em parte, não totalmente. Sim. É preciso saber que João Paulo II, que eu acabei de citar, condenou a teologia da libertação. E submeteu o Leonardo Boff a um tratamento medieval. Exatamente. Eu estou entrevistando o professor Fábio Conder Comparato. Nós vamos continuar a nossa entrevista e tratar agora de um outro aspecto do Papa Francisco I e que une o trabalho do professor Comparato, que é a questão da comunicação de massa.